nós vamos falar aqui um pouco sobre governança e compliance. E vamos começar assistindo um vídeo para contextualizar. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef delataram à Justiça Federal um esquema de corrupção que envolveu as diretorias da empresa na cobrança de propina para abastecer partidos que nem políticos. precisaria de inquérito, devia ser camburão na hora, mas já começaram as desculpas esfarrapadas. O ex-diretor revelou os percentuais dos pagamentos, dinheiro desviado de contratos da Petrobras. A Alstom é uma multinacional francesa que é investigada por suspeita em fraudes em licitações por pagamento de propina em obras de expansão do metrô, corrupção, lavagem de dinheiro. Costa chegou à diretoria de abastecimento da Petrobras graças a uma escolha política. Segundo o doleiro Alberto Youssef, a nomeação dele em 2004 foi viabilizada por pressão do Congresso. Que não afeta a potência da empresa. Só que a Petrobras valia 400 bilhões de dólares e só está valendo agora 100 bilhões. Pois é. O assunto hoje do dia é governança, compliance, corrupção, lei anticorrupção, e a percepção que todas as pessoas têm é de que, apesar de esse assunto ser um assunto do dia a dia, na imprensa, no rádio, no jornal, na televisão, poucas pessoas sabem exatamente o que é governança. Poucas pessoas sabem que ter uma boa governança é ter clareza nas regras de funcionamento da empresa. Eu não sei, Geraldo, se você percebe isso na faculdade. Será que os alunos hoje na faculdade sabem exatamente o que é governança corporativa? Não vejo isso não. Eu não consigo enxergar que os professores estão preparados, inclusive, para poder falar profundamente sobre governança e compliance. Eles falam muito sobre a Petrobras, porque está na moda, está em alta na mídia, e levam isso para dentro de sala de aula. Mas explicar o assunto, governança e compliance, isso não é feito dentro de sala de aula. O interessante é que esse assunto, né, que é tão falado na imprensa, no jornal, na televisão, ele também há uma deficiência na nossa percepção de compreensão do que vem a ser governança também nas empresas. Eu não sei qual é a opinião do Assis a respeito desse assunto. É notório, porque a gente avalia algumas empresas hoje do mercado e conversa até com alguns alunos da universidade que trabalham em grandes empresas, em médias empresas. Esse assunto governança corporativa não é que ele seja tabu, ele é falado, mas ninguém sabe como é que é. E nem tampouco como é que isso funciona. Então, a gente vê que quando uma empresa nova hoje vai fazer um IPO e vai lançar ações no mercado e é necessário que ele apresente as regras de governança corporativa e compliance, tá legal, coloca tudo lá no papel, mas o cara fala assim, e como é que eu implanto isso depois? Então esse é o grande problema, não se sabe como implantar. E eu acho que, nesse sentido, Assis, a questão da governança, né, como a determinação e ao estabelecer regras claras de funcionamento da empresa, é mais fácil de ser compreendida. Agora, a questão do compliance, né, que é a adequação dos procedimentos do dia a dia da empresa a essas regras que foram estabelecidas pela lei ou pela própria empresa, ou pelas normas procedimentais de ISO e outras marcas de certificação, o atendimento dessas normas é mais complicado, porque isso implica uma mudança de cultura, né? E mudar a cultura não é fácil, né? Mudar a cultura exige começar na sala de aula. E você que é professor também pode me falar um pouco sobre isso. Assim, imagina bem, se é tudo difícil, agora você imagina o cara fazer um link. Se o professor está difícil ele fazer um link disso tudo, agora você imagina para o aluno fazer um link disso tudo, com as várias outras deficiências que a gente já sabe que tem. Então, quando você fala de um assunto complexo, como governança corporativa e compliance, é difícil para esse aluno fazer o link. Se nós pegarmos o que aconteceu no setor têxtil, Minas Gerais, por exemplo, ao longo dos anos, quantas empresas deixaram de existir por falta de compliance e governança corporativa? E muitas delas SA, de capital aberto e outras de capital fechado. Como a gente tinha discutido aqui, uma grande parte das empresas é de perfil familiar. Então, a mudança de cultura se torna mais difícil. Porque às vezes as pessoas dentro da empresa não querem mudar essa cultura. E é interessante que muitas empresas familiares, pequenas, acham que não precisam de governança e não precisam de compliance, que isso é coisa de grandes empresas, companhias abertas que negociam valores imobiliários no mercado de capitais brasileiro ou no mercado de capitais americano, mas na verdade essas empresas médias e pequenas cada vez mais vão ser exigidas em seu nível de governança e compliance
e também numa política de anticorrupção dentro da empresa, porque senão elas não fornecem para as empresas grandes. Então é uma reação em cadeia, e essa mudança de cultura vai exigir um esforço muito grande, né, de todas as pessoas envolvidas, quer no âmbito da educação, na educação corporativa, na educação formal, nas universidades, quer por parte das empresas e dos empregados e colaboradores dessa empresa. Vou mais adiante ainda. Quer ou não queira, vai mudar. Então, o mercado faz essa exigência. Então, se é uma empresa familiar, como nós estamos discutindo aqui, e ainda não aplica certas normas, vai ter que fazer. Porque então, senão, Assis, automaticamente fica fora do mercado. Então, eu te pergunto, o que você acha? Ter compliance e governança hoje é uma vantagem competitiva para uma empresa? Mas acaba sendo, porque você ataca de várias formas todos os seus stakeholders. Então, você vai desde os sócios, desde os funcionários, desde a sociedade como um todo, e os seus clientes e os clientes dos seus clientes. Então, não como forma de única bandeira de marketing, mas como transparência e criação de valor. Então, a empresa passa a criar valor e criar riqueza. Então, a pergunta que tem que ser feita, né, nas empresas é: a sua empresa tem governança? Né? Primeiro tem que explicar o que é governança, tem que se entender o que é governança, né? Que é uma palavra muito falada e pouco entendida. A segunda pergunta é: a sua empresa tem compliance? Né? O sistema de compliance da sua empresa é adequado à política de governança? Foi estabelecido para evitar a corrupção no dia a dia da empresa? Né? A mudança do perfil comportamental dos empregados e da diretoria e dos controladores mudou? Porque também não adianta nada exigir dos empregados, dos colaboradores, uma mudança de cultura se não há uma mudança de cultura também top-down, né? Porque o controlador, os diretores, o planejamento da empresa tem que estar calcado numa lógica de funcionamento que não considere a corrupção como uma vantagem competitiva. E não adianta ter no papel, tem que funcionar. Sua empresa tem compliance, tem governança? Tem. Eu tenho um projeto desse lá dentro. Mas quais são os resultados, onde está a prova? Se você não consegue demonstrar que faz, no fundo você não está fazendo. E mais nesse sentido, inclusive, Geraldo, o importante não é só redigir um manual de governança, as regras de conduta ética, as regras de conduta moral, um manual de compliance, né? Ou um canal de denúncias formal. Vai muito além disso. Por isso que um programa desses exige começo, meio e fim, mas exige um esforço, né, de investimento, de tempo, de desgaste psicológico e até de dinheiro para que essa cultura organizacional mude para favorecer a governança, o compliance e a anticorrupção. Como de fato acontece na nossa sociedade, colocar no papel muitas vezes fica uma coisa muito fácil. O problema é a aplicabilidade daquilo que se colocou no papel. A grande dificuldade que eu vejo nas empresas hoje e até na universidade é tirar isso do papel e levar para o dia a dia. O nosso grande problema está em levar para o dia a dia. Escrever até parece ser uma obra mais fácil do que colocar a aplicação direta desses termos e levar a cabo a governança e compliance. Esse tem sido talvez o grande problema. E por isso que o projeto de implantação é tão ou mais importante que o desenvolvimento do projeto de governança e compliance. O projeto de implantação tem que seduzir os empregados, os colaboradores, a diretoria, os controladores, né? Não é um processo de transmissão de informação, não é simplesmente um processo de transmissão de conhecimento, é um processo de sedução, né? Para que as pessoas seduzidas possam agir exatamente dessa forma que se pretende com o projeto de governança de compliance. Bem, nesse sentido, inclusive, é sempre bom lembrar que o seguinte, isso tem que ser dito para as empresas: quem não tem governança não vende, não compra, não contrata, não é contratado, estimula pouco os seus colaboradores. Então, uma empresa antiética, amoral, envolvida em casos de corrupção, acaba afetando, né, a autoconfiança do empregado. Eu diria mais, eu diria que não precisa nem estar envolvida em casos de corrupção. Eu acho que uma empresa que não consegue dar segurança dos seus processos, não consegue dar transparência, em pouco tempo ela já vai ser deixada de lado para dar prioridade para outras que têm esse processo. Porque você precisa de dar segurança para... Você, um fornecedor, um comprador grande, ele vai dar mais prioridade para quem
tem todo esse processo esclarecido. É interessante, né, Assis? Você que é professor, mas é um executivo experiente, que trabalhou em grandes bancos, em grandes organizações há um tempo atrás, deve perceber essa mudança de comportamento, né? Porque antes não se falava isso em empresa. Antes, dar um presente de Natal, de aniversário, ou ter favorecido um contrato ou outro, fazia parte da cultura. Sempre foi cultura. Comum. Sempre foi cultura comum. Só que isso, de uns tempos para cá, mudou. Completamente. Mudou completamente. Então, a gente não pode falar, olhar para o mercado lá de 1980, na época de inflação muito alta, etc., comparar com o mercado de agora. As empresas de lá eram diferentes. Então, eu me lembro que bancos estrangeiros dos quais eu trabalhei, a regra de compliance, que naquela época não chamava compliance, mas era o MNI, o Manual de Normas e Instruções, era muito seguido, principalmente nas empresas de origem norte-americana. Então você tinha um manual de compliance, principalmente para concessão de crédito, que tinha valor, aquilo era exigido e era aplicado. Aquilo gerava para o nosso cliente, aquilo que o Geraldo falou, segurança do cliente com aquilo que fazíamos dentro da organização. Então era muito mais fácil. Agora, sem dúvida nenhuma, de agora em diante, né, quem tiver compliance, quem tiver governança, quem tiver uma política anticorrupção dentro da sua empresa, vai ter uma vida mais tranquila. Então, acho que essa é a grande mensagem, né? Essa é a grande lição de casos como esses da Alstom, da Petrobras, de envolvimento de diretores presos, da Polícia Federal, para as companhias a partir de agora. Agora, eu acho que isso também deve ter, Geraldo, uma grande influência no processo de formação dos alunos da universidade e no processo de formação dos colaboradores dentro da empresa. Sem dúvida, eu acho que esse tema tem que ser tratado com mais profundidade e com mais seriedade dentro das instituições. Hoje não passa de um segundo plano dentro de alguma outra disciplina. Então eles têm que ser tratados com mais profundidade dentro das faculdades. E nas organizações, assim? A mesma coisa. Como é que você vai manter a sua carteira de clientes, manter a sua carteira de fornecedores, ampliar esses dois casos, melhorar o nível de relacionamento que as empresas têm com a sua clientela e com isso fazer com que você chegue até o cliente do seu cliente sem governança, sem compliance, sem transparência na norma do que você vai fazer, como? Eu acho que então a grande mensagem que fica dessa nossa conversa, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é que se a sua empresa não tem governança, você precisa criar um programa de governança, de compliance e uma política anticorrupção. Se a sua empresa já tem uma política de governança, de compliance e anticorrupção, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser trabalhada o tempo todo, até que efetivamente a cultura da organização tenha mudado e tenha mudado para melhor. Certamente. Concordo. Eu acredito nisso. Muito obrigado.